Em Brasília, a Marinha realizou um desfile com veículos blindados e armamentos em plena esplanada dos ministérios. E da rampa do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o convite para comparecer a uma demonstração militar que ocorrerá em 16 de agosto em Formosa, Goiás. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. A chamada Operação Formosa ocorre todos os anos desde 1988. É comum o presidente da República ser convidado, mas nunca houve um desfile militar no centro da capital federal com este intuito. Bolsonaro recebeu o convite no alto da rampa do Palácio do Planalto, das mãos de um militar. O presidente estava acompanhado de ministros e dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, todos sem máscara. Também de forma inédita, este ano será a primeira vez que a Operação Formosa da Marinha contará com o Exército e a Força Aérea. O desfile ocorreu no mesmo dia em que a Câmara dos Deputados marcou a análise final no plenário da proposta de voto impresso auditável. O tema é uma bandeira de Bolsonaro, que já chegou a dizer que não haveria eleição caso a medida não fosse implementada. Parlamentares interpretaram o evento como uma tentativa de intimidação. No entanto, a Marinha destacou que a entrega simbólica foi planejada antes da agenda para a votação da PEC. O comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, afirmou que a realização do desfile no mesmo dia da sessão foi uma coincidência de datas. A questão das críticas, me parece que houve, o presidente Lula já definiu isso. Foi uma coincidência de datas que nós não tínhamos como prever. Na verdade, o Congresso marcou na data que a gente já tinha programado uma votação para hoje. Então, talvez isso é que tenha criado um pouco de ruído, né? Porque, no final das contas, as Forças Armadas são extremamente cumpridoras da lei, da ordem, e não há nenhum motivo para... Quando se fala em tanque na rua, fala-se de outra coisa, né? Tanque na rua lembra tanque para conter manifestações, conter, não é nada disso. O PSOL e a Rede chegaram a entrar no Supremo Tribunal Federal para barrar a cerimônia, mas o ministro Dias Toffoli manteve a exibição dos veículos blindados e dos armamentos e não chegou a analisar o mérito do caso. Ele entendeu que a ação deveria ser rejeitada por questões processuais. Segundo o ministro, o caso envolve ato da Marinha e, nesta situação, cabe ao Superior Tribunal de Justiça e não ao Supremo analisar a questão. Um homem de 42 anos, conhecido como trompetista, foi preso por invadir a área restrita do desfile de veículos militares e se colocar na frente de um dos tanques para impedir a passagem. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, ele resistiu, foi retirado do local, conduzido ao Departamento de Polícia e, em seguida, foi liberado. E a repercussão do desfile militar foi imediata dentro da CPI da pandemia. O presidente do colegiado, Omar Aziz, do PSD, chamou o desfile militar de cena patética. Bolsonaro imagina com isso estar mostrando força, mas na verdade está evidenciando toda a fraqueza de um presidente, acuado pelas investigações de corrupção, inclusive desta CPI. Todo homem público, além de cumprir suas funções constitucionais, deveria ter medo do ridículo. Mas Bolsonaro não liga para nenhum desses limites. Como fica claro nessa cena patética de hoje, que mostra apenas uma ameaça de um fraco que sabe que perdeu. A senadora Simone Tebet, do MDB, disse que o governo tenta intimidar as instituições e que o Congresso Nacional não vai se calar. As democracias não morrem mais com cabo e com soldado, nem pelas mãos dos generais, mas eles servem para tentar nos intimidar. Não vão. As democracias, elas morrem quando se não tem transparência, mas principalmente quando as instituições democráticas, constitucionalmente criadas para defendê-la, se calam. O Congresso Nacional não vai se calar. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, disse concordar com preocupações sobre o desfile militar, mas destacou que não acompanharia o que chamou de excessos nos discursos contra o presidente Bolsonaro. Eu aposto na democracia, eu aposto no Estado de direito democrático. E por isso, senhor presidente, é evidente que eu quero compartilhar as preocupações de todos que aqui reverberaram. Apenas, digamos assim, querendo
retirar os excessos das falas que foram feitas. O nosso papel como membros do Congresso Nacional é criar e apostar num ambiente de diálogo, para que a gente possa pular essa situação de radicalização, de polarização excessiva que não atende aos interesses nacionais. O senador governista Marcos Rogério do DEM minimizou o episódio. Forças Armadas em desfile não me assustam e nem me constrangem. Tem outras coisas que me assustam e me constrangem profundamente. E o Brasil já vivenciou isso ao longo das últimas décadas, de maneira que, ao olhar no retrovisor do tempo, eu posso dizer, me constrange. O desfile de corrupção, o desfile de roubalheira, o desfile de dinheiro público brasileiro saindo do Brasil e indo financiar obras e serviços em países dominados por ditadores. E a imprensa internacional também repercutiu o desfile de hoje. O jornal britânico The Guardian deu a seguinte manchete, aspas, desfile militar de República das Bananas de Bolsonaro é condenado por críticos no Brasil. Já o francês Le Monde disse que o evento foi um gesto simbólico, calculado politicamente numa tentativa de demonstrar força.